Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa segunda aula de formatação de trabalho acadêmico. Então, hoje, como eu falei na nossa última aula, vou estar explicando para vocês a capa e aproveitando, explicando a folha de rosto do nosso trabalho. Então, essas são duas importantes folhas que são obrigatórias no trabalho acadêmico. E são importantes, porque é o início do nosso trabalho acadêmico. Então, eles têm que estar bem formatados, bem estruturados, para você já começar de frente com um trabalho limpo e organizado. Então, já coloquei alguns dados aqui. E, para início, né, ele primeiro tem que conter o nome da instituição, que no caso aqui eu coloquei, né, FAETER de Bom Jesus da Bapuana, tá? O nome do curso, licenciatura em pedagogia, pode ser licenciatura em letras, advocacia, contabilidade, né? Você tem que estar sabendo qual o seu curso e colocando aqui. Eu coloquei aqui licenciatura de pedagogia. Segunda, vem aqui o nome do autor, né? De quem está escrevendo o TCC. Coloquei aqui Eunice e a minha dupla, né? A Ângela Maria Rangel. Depois vem o nome do título, né, do trabalho. É muito importante o título do seu trabalho, não pode esquecer. E por último aqui, o local, né, que é a cidade, onde é a universidade, e o ano, dispostos exatamente nessa ordem. Eles não podem estar fora de ordem, eles têm que ser assim, desse jeito que eu passei para vocês, tá? Nessa estrutura, 4 tópicos, sem estar no caso, o título por último, a cidade no meio. Tem que estar dispostos nesta ordem, tá bom? Não pode estar formatado. Então, né, vamos lá, eles têm que estar em Arial, Times New Roman. Fonte, a fonte eu vou estar explicando para vocês. Então, eles têm uma especificação aqui muito interessante. O seguinte, olha, todo o texto, né, vamos selecionar todo esse texto aqui, todo o texto ele vai ser centralizado, o alinhamento dele vai ser centralizado. Porém, cada tópico vai ter a sua especificidade. Então, FAETERJ, o nome da faculdade e o nome do curso, eles vão estar todos em caixa alta, todas em maiúsculo. Então, você vai vir aqui, ó, formatar texto, o uso de maiúsculas, letras maiúsculas, tá? Além de maiúsculas, eles vão estar em negrito, tá? Muito importante isso. O espaçamento simples, tá? Importante, igual eu falei com vocês no primeiro vídeo, ó, espaçamento simples. Vamos lá. Espaçamento personalizado, ó, 0, 0, ok? Aplicar. Então, essa primeira parte está ok. Vamos para a segunda. Nome dos autores. Selecionando, vamos lá, ó. A fonte dos autores, tá? O tamanho delas é 12, tá? Vai estar centralizado. Negrito também, tá bom? Espaçamento simples. Vamos lá. Ó, ele tá 1,15, tá vendo? Por padrão. Então, vamos lá, colocar simples. E vamos ver se eles têm o espaçamento com recuo. Não, ó, 0, 0. Aplicar. O nome do seu título. Selecionando, tá? O tamanho da fonte do seu título, ele vai ser 16, tá? Ah, aqui não tem 16, então você vem aqui, ó, 16, tá? Se não tiver aqui, é só você digitar 16. Ele vai estar em negrito também, tá? Opa, aqui. Em negrito. O espaçamento aqui já é 1,5, tá? O espaçamento de 1,5, tá? Agora, uma importante coisa aqui no trabalho. Eu até coloquei esses 2 pontos aqui, ó, formatação de trabalho acadêmico, 2 pontos, parte 2, para te explicando um ponto muito importante. Essa primeira parte aqui, que é a parte primeira, como se fosse a sua introdução do seu trabalho, a sua parte principal do título do seu trabalho, ele é todo em caixa alta,
tá? Então, vamos lá, formatar texto, uso de maiúsculas, letras maiúsculas. E a parte depois dos 2 pontos, ele segue, né, que a gente chama de subtítulo, ele segue com a fonte minúscula, tá? Então, essa primeira parte aqui toda em caixa alta e depois 2 pontos, tá? Minúsculo. E o nome da cidade, ele vai vir em negrito também, tá? Tamanho 12, o espaçamento aqui simples, ó, ok, tá? Aplicar, show. Então, uma observação aqui que a gente também tem que ver, aí você vai me perguntar assim, ah, mas quantas linhas para cada ponto? Não tem como você contar, não tem, ele não coloca a BNT assim, ah, são 5, são 6, não. Você tem que colocar, assim, um alinhamento que você coloque de acordo que o texto fique bem alinhado. Agora, porém, ó, uma coisa aqui, um truquezinho bem maneiro, ó. Você coloca o cursor aqui bem próximo ao Bom Jesus, você dá um Enter, ele é abaixo de 2022. Você sobe, então você vê que aí é a última linha da sua capa. Então, você sabe que ele tem que ficar bem alinhado lá na última linha do seu trabalho, tá bom? Então, essa é a formatação da nossa capa. Agora, indo para a nossa formatação do nossa folha de rosto, que tem algumas diferenciações, tá? Então, primeira coisa aqui, que é diferente, né, da nossa capa, é que começa com o nome do autor. Então, vamos lá. Colocando o texto, não vou colocar o texto todo alinhado, não, porque ele vai ter umas especificidades também. Então, o nome do autor, centralizado, tá? Tamanho 12, espaçamento simples. Ó. Porém, ele não é negrito, igual lá em cima. Esse daqui, ele é puro, tá? Sem negrito. Agora aqui, tamanho, né? No caso, nosso título. Veio o nome do autor, agora o título. O título, 16, igualzinho o outro. 16. É centralizado, né? Negrito. E também a mesma coisa que o outro, tá? Ó, não pode esquecer que aqui é todo em caixa alta. Muitas maiúsculas, e aqui baixa. Então, essa aqui é o grande diferencial desse trabalho, né? Que é o pouco exemplo, assim, do que determina esse curso, o que você está fazendo, para que você está fazendo. Então, é um pequenininho texto, né? Que você fala para o que você está se formando, né? Para que você está fazendo esse curso. Então, aqui, o alinhamento dele é à esquerda, só que ele é 8. Então, vocês lembram do recuo que eu falei com vocês, né? Aqui é o recuo à esquerda, quer dizer, o recuo à direita. Então, ó, vocês vão pegar ele, como ele é um espaçamento, no caso aqui, ó, eu vou colocar esses dois. Tanto o nome do professor e orientador, geralmente a gente coloca nos trabalhos, né, acadêmicos, orientador. E esse pequeno texto aqui, ó, vou colocar ele todo alinhado com 8, tá? Aí, o texto tem que ficar justificado, tá? Então, aqui eu vou até ter tirado professor e vou colocar aqui orientador, tá? Esse orientador, ele tem que ser em negrito, tá? O texto aqui, ele vai ficar no tamanho 12, tá? Justificado e espaçamento simples, tá? Ó, aqui, simples, tá bom? Que aqui você vai ter um espaço entre a colocação aqui e o orientador, tá bom? Isso aqui é muito importante, tá? Que isso aqui é o que curso você está fazendo aqui, para que você está se formando, se é uma monografia, se é um artigo. Geralmente, essa folha de rosto é essa representatividade. E aqui embaixo também, ó, vem o local e o ano. Então, vamos lá, colocando ele centralizado, tamanho 12, né, em negrito.
Então, vamos lá colocando alinhada a última folha. Aí, então essa aqui é a formatação do nosso trabalho, né? A capa e a folha de rosto, simples assim. E você aqui também, você deixa o seu trabalho alinhado assim de forma proporcional. Não tem um tamanho de maior para cá ou menor para lá, tá bom? Então, esse aqui são os detalhes e a praticidade. Então, até a próxima aula. Fique ligado com a gente.